Damas e cavalheiros, vamos falar sobre inflação hoje. Enquanto isso, aí dê um like, se inscreva no nosso canal para que mais pessoas possam assistir esse vídeo e refletir com respeito ao tema de hoje, que é inflação. E também compartilhe, porque assim mais pessoas vão conhecer essas coisas que estamos falando. Esse é o canal do conhecimento, @pelo conhecimento. Aí você vai assistir muitos outros vídeos na qual temos aqui. Vídeos com ênfase à economia, à administração pública, ênfase também para as coisas de Deus, religiosas, e também alguma coisa sobre escotismo, sobre assuntos variados de todos os conhecimentos que nós podemos ter. Bom, a inflação é algo terrível. Eu vivi numa época em que a inflação era muito alta, já no tempo dos governos militares. Lá no governo Figueiredo, por exemplo, quando estava entregando ao país para uma democracia na qual haveria no futuro eleição direta, né? Mas um presidente daquela época, em 86, era o José Sarney. José Sarney ele foi eleito junto com Tancredo Neves numa eleição indireta dentro do Congresso, porque até então as eleições não eram diretas pelo povo, e sim pelo Congresso Nacional. Então Tancredo Neves morreu logo depois que ele foi eleito, e o José Sarney, que era o vice, então assumiu como presidente da República, e ele tinha um certo viés socialista. Na verdade, o MDB da época ficou muito grande, porque todo mundo queria fazer parte do MDB, que era um governo democrático, anti-governo militar e tudo mais. Mas ele não sabia como resolver o problema da inflação. Então o que ele fez? Um congelamento. E por causa desse congelamento, houve muitas distorções e muito ensinamento também para que o povo possa compreender o perigo que é uma inflação. Naquele tempo, a inflação ele se retroalimentava. Ou seja, tínhamos uma inflação de 20% no mês, no outro mês ia para 21%, no outro mês para 22%, e assim ia crescendo. E havia até algumas regras assim para que o poder aquisitivo das pessoas pudesse não diminuir, com um aumento salarial constante, e também existia algo que nós chamávamos de indexação. Todo mundo estava vendendo os preços, fazendo o preço das suas mercadorias de acordo com a oscilação do dólar, porque o dólar acompanhava a inflação. Então, logicamente que todo mundo notava que se o dólar subiu de preço é porque nossa moeda desvalorizou. Então, as pessoas subiam o preço das mercadorias para poder fazer frente à desvalorização monetária. Então, se criou o ágio. O ágio seria assim: a pessoa só conseguiria o produto que ele quer se pagar uma diferença, que chamava-se ágio. E o governo perdia com isso, porque não entrava imposto através do ágio. Então, na verdade, a arrecadação do governo começou a diminuir, em vez de aumentar com o aumento dos preços. Olha que coisa engraçada. Então, houve uma hiperinflação. Eu lembro que naquela época tinha o fiscal do Sarney, as pessoas lá fechavam a cortina da loja, e dizia que eles eram os criminosos, que aumentavam os preços, que todo mundo então tinha que se unir para impedir com que o comércio aumentasse os preços, né? Aí criaram a Sunab e criaram também um conselho interministerial de preços para controlar os preços. Então tinha tabela de comprar remédio, tabela dos carros, tabela de tudo, né? Naquela época, e assim mesmo, em poucos meses, a inflação voltou mesmo com o congelamento todo. A mesma coisa aconteceu aqui na Argentina há pouco tempo, com o governo passado, em que ele também congelou os preços, mas a inflação subiu igual. Não tinha como você controlar a inflação, porque quando você proíbe o aumento do preço, aí vem o ágio, né? E o governo fica cada vez com mais déficit por não entrar os impostos do ágio. Muito bem. Agora que nós estamos em 2025,
A gente sentiu que no ano passado houve uma inflação assim percebida pelos compradores de alimentos do supermercado em torno de 35%. Pelo menos eu senti isso quando fazia minhas compras no supermercado. Em torno de 35% eu senti que aquilo que eu compro todos os dias, todas as semanas, por assim dizer, não estava com o mesmo preço que estava no começo do ano passado. E senti que era mais ou menos em torno de 35%. Então a inflação, ela existe, mesmo que os índices mostrem o contrário. Porque nós sabemos que o IBGE e outros institutos, eles fazem levantamento e dizem que a inflação foi X. Mas só que a gente tem uma desconfiança que há alguma manipulação nesse sentido, porque na prática a gente vê os preços subirem. Não está condizente com aquilo que estão dizendo, que houve 4, não sei o que por cento de inflação no ano passado e os preços subiram para 35%. Então não tem sentido essas estatísticas oficiais, que a gente está muito desconfiado que aquilo pode estar sendo manipulado de alguma forma. Então vamos ver o que é inflação? Você vai aprender um pouco o que é inflação. Porque todo mundo pensa que a inflação é quando o comércio simplesmente sobe os preços e a gente imagina, não, estou subindo o preço porque tem ganância nisso aí, eles querem ganhar mais, eles querem ficar rico de uma hora para outra. Não é tão bem assim. A inflação, ela é provocada quando você tem um número de moeda circulante maior do que a produção de serviços, bens e serviços. Quando os bens e serviços ele é o mesmo número, tamanho, e sobe o número de moeda circulante no mercado, os preços tendem a acompanhar esse volume de moeda nova que tem no mercado. Então, chamamos de inflação monetária. Então, o governo fabricando moeda, ele pode fazer isso de várias formas. Uma delas é fabricar simplesmente a moeda, no mercado da moeda e pronto. Mas também pode acontecer isso com os bancos, com os empréstimos. Inclusive, pode criar bolha de emprestar dinheiro que não existe no banco. Se todo mundo vai lá no banco querer pegar o seu dinheiro que deixou emprestado lá, né, para aplicar, de uma hora para outra, o banco não vai ter como devolver para todo mundo. Aí é um grande perigo. Então, quando os bancos começam a emprestar dinheiro demais, causa esse problema. E também os juros, eles sobem. Quando a inflação ela começa a subir, o governo ele começa a querer enxugar a moeda que está no mercado usando artifícios. E um dos artifícios que o Banco Central usa é subir os juros. Hoje os juros já ultrapassaram 12% anuais, que é um juro real muito alto, né, comparado ao que diz que a inflação faz. Né? Então, o juro é um termômetro que está demonstrando que existe inflação dentro do mercado. Uma demanda muito grande porque tem moeda demais. Então, ele enxuga a moeda através dos juros, cobrando juros altos das pessoas para enxugar esse dinheiro. E também para diminuir o volume de empréstimos que são dados para as pessoas. Isso faz com que enxugue um pouco o dinheiro do mercado. Isso é uma coisa muito artificial. Isso funciona por alguns meses, né? Não por muito tempo. Porque a tendência é sempre aumentar os juros no mês seguinte. Na Argentina, eles já estavam com juros aí para mais de 50% ao ano. Aqui no Brasil, né, como já disse há pouco, é em torno de 12%. Então essa inflação espiralada, digamos assim, ela provoca desarranjo no mercado e o governo ele não vai receber, digamos, o que ele esperava de impostos para cobrir seus gastos. Então o governo, quando ele está gastando dinheiro mais do que ele está arrecadando, ele cria um problema econômico, porque ele vai fazer empréstimos no mercado para poder pagar suas contas, que é os seus funcionários para ser pago e também os serviços na qual contratou, que é construir estradas, hospitais, colégios e coisas desse tipo. Então o governo ele cria um gasto muito grande no campo financeiro e aí, com o tempo, a arrecadação que o governo está recebendo, ele está sendo usado, grande parte dele, para o serviço da dívida, ou seja, pagando juros para os bancos ficam com um sorriso até a orelha, de ganhar dinheiro de uma fonte só, que se chama governo. Né? E por isso que os bancos gostam muito de fazer campanha e ajudar
governos socialistas, porque o governo socialista gosta muito de se endividar e na verdade, não se endivida sozinho, endivida todo o povo. Todo o povo fica endividado, fica devendo algo que ele não gastou, inclusive, né? Isso provoca um problema na assistência social, no caso do INSS, e também no SUS, que começa a diminuir o número de remédios, começa a diminuir o número de médicos para atender, os médicos começam a ganhar menos do que eles gostariam, eles começam a ter mais vontade para trabalhar, e isso começa a criar um efeito dominó em todo o mercado. De formas que a inflação, ela tem uma origem. Origem significa má administração do dinheiro público, má administração do erário público, feito por um governo que quer gastar acima da sua capacidade de arrecadação. Quando o governo sobe os juros, ele está querendo enxugar o dinheiro, como já falei. Mas quando o governo ele sobe os impostos para cobrir esses rombos todos que eles têm, vai no segundo momento, no primeiro momento ele ganha, ele entra em dinheiro, mas no segundo momento começa as empresas perderem a capacidade de pagar esses impostos. Então pode ter sonegação no meio, as pessoas podem sonegar para não fechar o seu negócio. Então eles pagam para o governo aquilo que pode, não aquilo que o governo quer, né? E isso acontece principalmente com as pequenos negócios, pequenas empresas, que já dizem que passa de 80% das empresas que tem dentro do Brasil. E a segunda coisa que pode acontecer, o governo, além de pensar que está arrecadando mais e vai arrecadar menos, né, é a quebralheira de empresas, as empresas fechando, saindo do mercado formal para passar para o mercado informal. E no mercado informal, então não entra imposto nenhum dessas empresas para o governo. E as pessoas ficam sujas no mercado, porque como está devendo imposto para o governo, ele não pode abrir uma outra indústria, outro comércio, outra empresa. Então ele vai ficar na informalidade, porque pela lei da sobrevivência, ele vai precisar ganhar algum dinheiro para sustentar a si, sua família, né? Então isso é algo que acontece, e essas coisas tudo eu assisti, tudo eu vi, porque eu não sou tão novo assim, né? E eu sei que isso acontece. Parece que os governos irresponsáveis não estão preocupados com isso. Geralmente os governos com viés socialista é que fazem esse jogo errado da economia, esse jogo equivocado dentro da economia. E que na hora parece que tudo vai ser maravilhoso, porque ele começa a pegar esse dinheiro todo e ele paga um montão de funcionários desnecessários, contrata empresa superfaturada para fazer as obras, porque eles querem dinheiro para corrupção, né? Infelizmente, eu não gostaria de dizer isso aqui para você, mas em toda parte do mundo onde socialistas governam, sempre tem corrupção. Sempre tem esse negócio de pegar dinheiro das pessoas através de impostos e parte deles sumir em corrupção. Essa é a inflação normal. Mas vou falar sobre a inflação sazonal. A inflação sazonal, ela é provocada quando uma certa mercadoria que estava no mercado, ela desaparece. E o pouco que sobrou vai ser caro. E nem todo mundo consegue comprar. Então as pessoas que têm um poder aquisitivo baixo vão ficar de fora para adquirir esses bens caríssimos. Então só que tem muito dinheiro, que é rico, que vai continuar comprando, porque ele tem saldo na sua conta para poder comprar. Mas as pessoas pobres não têm acesso. Então, por que acontece de uma mercadoria desaparecer do mercado de uma hora para outra? Vamos pegar aí o exemplo do tomate. Deu aí uma chuvarada, uma enchente, que carregou toda a produção do tomate num certo lugar que é onde se produz muito tomate. E aí o que acontece? Acontece que o tomate não vai ter para ser oferecido para o mercado. Com isso, ele não consegue vender. Não conseguindo vender, ele não vai ganhar dinheiro nenhum, porque não tem para vender.
Então, o pouquíssimo que sobrou em algum lugar vai ser muito caro. Então, isso é uma inflação somente do tomate naquele momento em que houve esse cataclisma lá, que destruiu a lavoura. Mas lá na próxima safra, então ele vai voltar o mesmo produção, mesmo número de produção, e os tomates vão entrar então novamente nos preços normais, entende? Algumas nações mais sábias, as nações mais conservadoras, eles procuram fazer contratos junto com seus fornecedores, de modo que eles possam plantar e saber o que colher e para quem vender. Isso equilibra um pouco o mercado. E também os silos e armazéns, quando você colhe, então você tem muita produção, e se todo mundo vender ao mesmo tempo uma produção alta assim, os preços ficariam tão baixos, mas tão baixos, que não valeria a pena vender. As pessoas então preferiam não colher, porque não teriam condições de vender. Então, se colocar em silos e vendendo aos poucos, de modo que o preço vai ficar estabilizado ao longo dos meses e vai largando a mercadoria aos poucos, né? E as pessoas vão comprando aos poucos. Então, cria um certo equilíbrio de preços no mercado, quando há silos e armazéns. Então, é muito comum países mais ricos usarem esse sistema de armazenamento. E pode ser feito de muitas formas. Eles podem colocar em silos e pode também transformar em compotas, né? E, vamos dizer assim, você modificar o alimento, fazer ele ficar desidratado, você congela, aí você vai largando aos poucos o alimento nos supermercados e as pessoas vão comprando aos pouquinhos, porque o alimento não vai estragar tudo de uma vez só, porque ele vai ter uma durabilidade maior e poderão ser vendidos ao longo do tempo. Esse tipo de equilíbrio é feito pelos países mais sérios, que sabem administrar a sua economia. Então, pense bastante a respeito nisso, e que você vai observar que você também pode fazer uma coisa assim. Você pode também ter guardar em sua casa um certo número de alimentos para 2, 3, 4 meses. Quando houver algum problema de não ter aquela mercadoria no mercado para oferecer para você, você consome o que você tem dentro. Então você tem que aprender a armazenar arroz, o feijão, a carne seca, defumados, e vários produtos que você pode ser usado naquele momento que os preços estão oscilando demais. Pense nisso, pessoal. Até a próxima.